Então, boa noite, pessoal. Tô aqui para passar para vocês a resolução de exercícios, né? Que a gente iniciou em sala de aula, atividades da apostila, né? Do segundo ano, páginas 44 até 46. Então, só para a gente ter aqui, né? Os exercícios, né? Para que não fiquem em atraso aí, a gente poder aproveitar esse tempo que a gente está em confinamento aí. Dar uma estudada e relembrar dos conteúdos, então. Então, questão: quais são os fatores que influenciam na pressão de vapor de um líquido puro? Então, a gente conversou, né, dentro de sala de aula, que a pressão de vapor, né, ela ocorre, né, durante o equilíbrio dinâmico entre fase líquida e fase gasosa de um líquido, né, pela passagem, né, de partículas, né, da fase líquida para a fase gasosa e o retorno dessas partículas, então, da fase gasosa até a fase líquida. Quando as partículas da fase gasosa, elas começam a fazer pressão, né, sobre a superfície do líquido, tentando barrar, né, a migração de novas moléculas, então a gente tem ali, né, o que a gente chama de pressão de vapor. Bom, então a gente discutiu, né, vimos vários exemplos em sala de aula e tudo mais, então acho que ficou bem claro, né, que a pressão do vapor, a gente vê que ela aumenta, né, à medida que eu aumento a temperatura no qual o líquido está submetido, e a gente também viu que vários, né, líquidos, né, de substâncias diferentes, eles têm comportamento diferente, né, então com esse detalhe, né, a gente pode então pressupor que a resposta correta seja a temperatura do líquido e a natureza desse líquido, né? A substância, né? A espécie química a qual esse líquido pertence. Então, só para a gente ter essa questão, né, discutida e tal. Assim, ó, pessoal, vocês têm que tem que cuidar, né, quando vocês vão resolver, por exemplo, esse tipo de questão, né, seja uma múltipla escolha e tal, no vestibular, é meio que uma pegadinha. Então, vocês têm que cuidar que a pressão de vapor, ela não está relacionada ao tamanho da molécula, não está relacionada ao estado físico da substância, né, porque a gente consegue ter pressão de vapor, por exemplo, em partículas sólidas, né, quando elas sublimam, então ela está relacionada apenas à temperatura e à natureza do líquido. Muito bem, então, questão 2. Quando um líquido puro atinge o ponto de ebulição? Aqui nessa questão a gente volta, né, naquela debate, né, a respeito da fervura, né, de um líquido, né, por exemplo, a água dentro da panela, né, que a gente observa no momento da fervura que ela começa a borbulhar. Então, a formação de bolhas, ela se dá porque algumas partículas próximas à fonte de calor, elas tendem a migrar de um estado físico para outro. Então, a gente observa, aliás, né, a formação de gás no meio do líquido. Essas bolhas de gás, elas vão subir até a superfície e vão estourar. Então, elas estouram porque a bolha, ela está fazendo uma pressão, e quando essa pressão interna ela se igualar à pressão atmosférica, ela vai estourar. Então a gente pode dizer, pessoal, que o líquido puro, ele atinge o ponto de ebulição quando a sua pressão de vapor, ela se iguala à pressão atmosférica, então no local, tá? Muitas vezes o pessoal, né, resolvendo esse tipo de questão, eles confundem, né, o valor de pressão atmosférica com o valor de pressão atmosférica de referência, que seria de 760 milímetros de mercúrio ao nível do mar. Mas, tipo assim, pessoal, nível do mar é uma situação. Por exemplo, Itaiópolis, né, a gente sabe que está bem longe do nível do mar, então a pressão atmosférica aqui é diferente, ela é menor do que o nível do mar. Então, a sua pressão do vapor do líquido seria diferente. Então, né, como eu respondi, a pressão do vapor, ela tem que se igualar à pressão atmosférica no ambiente. Quanto maior for a pressão atmosférica, maior é a pressão do vapor, porque a pressão atmosférica, ela também exerce influência sobre, né, a migração de moléculas do estado líquido para o estado gasoso. Muito bem. Questão 3. No quadro estão registrados os valores de pressão de vapor de 4 substâncias à mesma temperatura. Então a gente consegue observar aqui, né, o líquido A, pressão do vapor de 812 milímetros de mercúrio, líquido B, pressão do vapor de 320 milímetros de mercúrio, líquido C, pressão do vapor de 520 milímetros de mercúrio, líquido D, 600 milímetros de mercúrio. Então, observando, né, a tabela,
Em relação a esses líquidos, responda. Letra A. Qual é o mais volátil? Então, pessoal, volatilidade está relacionada à facilidade que uma substância tem de passar do estado líquido para o estado gasoso. Quanto mais fácil for essa migração, significa que mais baixa é a pressão de vapor no qual esse líquido está submetido. Então, se eu for olhar aqui na minha tabela, a gente vai ver que o líquido A ele tem maior valor de pressão de vapor, corrigindo, ele satura o ambiente com vapor muito mais rapidamente, né? Então ele é o mais volátil. Corrigindo, não é o que tem menor pressão de vapor, é o que tem maior valor de pressão de vapor, tá? Porque ele consegue saturar muito mais rapidamente o ambiente. Então, quanto mais volátil, menor a temperatura de ebulição desse líquido, ou seja, maior a pressão de vapor desse líquido. Letra B. Qual dos líquidos apresenta maior temperatura de ebulição e por quê? Então, a temperatura de ebulição, pessoal, ela está relacionada ao líquido se igualar à pressão atmosférica no ambiente. Então, se o líquido ele é volátil, ele é muito volátil, ele se iguala muito rapidamente. Então, a sua temperatura de ebulição acaba sendo mais baixa. Então, pessoal, a gente consegue ver aqui, por exemplo, o líquido B tem uma pressão de vapor mais baixa de todos os 4 substâncias que estão sendo analisadas. Então, logo, o líquido B ele apresenta menor pressão de vapor, logo, maior temperatura de ebulição. Vamos pensar o seguinte, comparando ao nível do mar, 760 milímetros de mercúrio, vejam que o líquido B ele demoraria muito mais tempo, ou precisaria de muito mais energia para chegar nesse 760 do que, por exemplo, líquido A, C ou D. Ok? Letra C. Em qual das substâncias as ligações intermoleculares do estado líquido são mais intensas? Por quê? Então, assim, pessoal, a gente vê, né, que as interações intermoleculares, a conteúdo ali do primeiro ano, a gente discutiu isso, né, rapidamente. Então, quanto mais fortes são as ligações intermoleculares, mais energia eu preciso para elas serem quebradas. Ou seja, quanto mais fortes as ligações intermoleculares, mais forte, né, ou aliás, mais alta será a temperatura de ebulição desse líquido. Então, observando aquele quadro que a gente analisou, a gente vê, né, que o líquido que tem temperatura de ebulição mais alta, que no caso é a substância B, ela é a que tem as interações intermoleculares mais fortes. Outra coisa que também a gente pode concluir é que se a interação intermolecular ela é mais forte, temperatura de ebulição, é mais alta, pressão de vapor é mais baixa. Tá? Então, quanto mais intensa as ligações intermoleculares, menor o valor de pressão de vapor. Ok? Muito bem, então, vamos para a próxima questão. Aqui, pessoal, as questões da apostila, então, né, eu escaneei e estou trazendo aqui para vocês. Então, vamos lá. A tabela abaixo mostra a pressão de vapor das substâncias A, B, C e D, a mesma temperatura. A respeito dessas substâncias, assinale que for correto. Então, nós temos aqui um quadro, né, com as substâncias em questão na primeira coluna e os valores de pressão de vapor na segunda coluna. Aqui, pessoal, indiferente essa unidade de medida da pressão de vapor, os valores servem apenas para referência. Então, vamos ver aqui o seguinte. Alternativa 1. A substância D é a mais volátil. Pessoal, observem aqui que a substância D ela tem um valor, né, aqui, desculpa aí, falha técnica, primeiro vídeo aí dá aí umas falhas, mas continuando. A substância D, pessoal, ela tem maior valor de pressão de vapor de todos os líquidos. Então, se ela tem o maior valor de pressão de vapor, significa que o seu ponto de ebulição é extremamente baixo, logo ela é a mais volátil. Então, a alternativa 1 ela está correta, ok? Se as 4 substâncias forem colocadas individualmente em recipientes abertos, a substância B evaporará mais rapidamente que as demais. Vejam que a substância B é a que tem menor valor de pressão de vapor. Logo, ela é a que evapora mais devagar. Então, o item 2 está correto. Aliás, incorreto. 4. Se determinado volume da substância A for comparado com o dobro desse volume da substância D,
as duas substâncias apresentarão pontos de ebulição semelhantes. Pessoal, aqui fica uma questão bem interessante para a gente discutir. A temperatura de ebulição do líquido, ela não depende da quantidade do líquido, depende da sua pressão de vapor. Então veja o seguinte, a substância A tem metade do valor de pressão de vapor que a substância D, mas isso não significa que se eu dobrar a quantidade de A, elas vão evaporar na mesma temperatura. A substância A vai ter o dobro de material a mais do que D, apenas isso. Portanto, a temperatura de ebulição de A fica sendo mais alta que a temperatura de ebulição de D, porque a pressão de vapor em A é menor do que em D. O ponto de ebulição da substância A é menor que o da substância D. Pessoal, isto é incorreto, porque a pressão de vapor em D é maior. Logo, a sua temperatura de ebulição é menor. Então, aqui nós teríamos o inverso. Então, a alternativa 8 está errada também. Até agora, apenas a alternativa 1 ela se mostrou verdadeira para nós. O ponto de ebulição da substância B é maior que da substância C. Isto é correto, porque pressão de vapor de B é menor do que a pressão de vapor em C. Logo, temperatura de ebulição mais alta. Então, item 16 está correto. Então, a somatória, né, das respostas corretas daria 17. Item 1 é 16, ok? Próxima questão. Espero que vocês estejam entendendo. Desculpem algumas falhas aqui. Primeiro vídeo e tal, testando o programa aqui. Mas se esse recurso se mostrar interessante, a gente vai estar utilizando eles em outras aulas também. Vamos lá. No gráfico estão representadas as curvas de pressão de vapor dos líquidos X e Y. Então vejam aqui, curva X e curva Y. Então, 3 questões para a gente resolver em relação a este gráfico. Em 400 ml de mercúrio, qual é o ponto de ebulição da substância X? Qual o líquido menos volátil? Justificar a resposta. E item C, determine o estado físico da substância Y a 300 ml de mercúrio e 80 graus Celsius. Então, pessoal, em 400 ml de mercúrio, o ponto de ebulição da substância X. Então, vejam, resposta é 29 graus. Por quê? 400 ml de mercúrio está aqui. Então, se eu quero saber a temperatura de ebulição, eu vou fazer o seguinte. Eu vou vir aqui do 400. Ele aqui é em X. Veja, ele intercepta a curva X aqui. Então, a partir daqui... Opa, sumiu aqui o cursor. Volta. Então, a partir daqui eu vou descer até o eixo X. E ele vai estar próximo de 30. Então, eu estipulo aproximadamente 28, 29. Então, eu vou deixar em 29 porque ele não está exatamente no 30. Tá? Se não tivesse a resposta, por exemplo, fosse múltipla escolha, não tivesse a resposta 29, vocês marcariam a resposta, o valor mais próximo, que é o valor de 30, ok? Qual o líquido menos volátil? Vejam, X, a curva de X está mais próxima do eixo Y do que do eixo Y do gráfico do que a curva Y. Então, significa, né, se eu pegar aqui, ó, uma temperatura de 30 graus aqui, ó, e subir, X tem maior valor de pressão de vapor do que Y. Logo, o Y é o menos volátil. X é o mais volátil porque sua curva está mais próxima do eixo Y do nosso gráfico e os valores de pressão de vapor para ele são maiores. Okay? E a última alternativa, estado gasoso da substância Y a 300 ml de mercúrio. Então, vou vir aqui, 300 ml de mercúrio e 80 graus. Então, veja, 80 graus estaria mais ou menos aqui, ó. Então, 80 graus eu já passei da curva de ebulição. Então, lembrando do diagrama de fases, né? O que está à esquerda é sólido, sobre a curva ebulição, e à direita da curva eu tenho estado gasoso, como a gente conversou em sala de aula. Então, ó, 80 graus, 300 ml de mercúrio, a minha substância está no estado gasoso, para vocês entenderem. Esse tipo de resolução, vocês têm que lembrar daquele diagrama de fases, onde eu tenho aquele gráfico em forma de taça, ok? Próximo item. Opa, questãozinha do Enem, questãozinha boa, porque ela envolve interpretação de múltiplos dados. Então, vamos lá. A tabela a seguir registra a pressão atmosférica em diferentes altitudes, e o gráfico relaciona a pressão de vapor da água em função da temperatura. Então, nós temos aqui, né, valor de
de pressão atmosférica, né, à medida que eu elevo a altitude, a pressão atmosférica diminui, ok? E aqui nós temos, então, o gráfico que relaciona a pressão do vapor com temperatura para a água. Então, veja aqui, ó, que à medida que eu aumento a temperatura, a minha curva vai aumentando os valores de pressão de vapor para a água, ok? Então, já vamos usar esses valores aqui. Um líquido num frasco aberto entra em ebulição a partir do momento que a sua pressão de vapor se iguala à pressão atmosférica. Olha aí, pessoal, a gente comentou isso aqui no exercício número 2, aqui da nossa apostila. Então, ó, as informações elas começam a se interligar. Assinale a opção correta considerando a tabela, o gráfico e os dados apresentados sobre as seguintes cidades. Então, Natal está a nível do mar, Campos do Jordão, uma altitude de 1.628 metros, e o Pico da Neblina, lá em Roraima, está a 3.014 metros de altitude. Então, o que ele quer saber da gente é o seguinte: a temperatura de ebulição será maior em Campos do Jordão, menor em Natal, menor no Pico da Neblina, igual em Campos do Jordão e Natal, e não dependerá da altitude. Então, pessoal, a gente já viu aqui, né, na tabela que a pressão atmosférica ela varia de acordo com a altitude. Então, se ela varia, então a temperatura de ebulição vai variar também. Então, já deixamos isso bem claro. Bom, analisando essa curva e analisando esse gráfico, a gente vê também, né, que à medida que eu aumento a altitude e a minha pressão atmosférica diminui, a temperatura de ebulição da água ela diminui também, né? O nosso gráfico sendo lido no sentido contrário, então. Então veja aqui o seguinte: temperatura de ebulição será maior em Campos do Jordão. Campos do Jordão, 1.628. Então, a pressão atmosférica é menor que o nível do mar. Logo, a temperatura de ebulição da água em Campos do Jordão é menor do que em Natal, por exemplo. Menor em Natal. Então vejam, menor altitude, maior pressão atmosférica. Então vejam aqui, ó, nível do mar, 0 km, pressão atmosférica máxima, 760 mmHg. Quanto maior a pressão atmosférica, maior a temperatura de ebulição. Então, a letra B está incorreta. Pico da Neblina, altitude 3.014 metros. 3.014 metros, então a nossa pressão, nossa temperatura, a pressão atmosférica será menor, dentre os três casos aqui, logo a nossa temperatura de ebulição também será menor aqui. Então a resposta correta seria a letra C. Então não cabe nem analisar as outras duas, porque a letra E totalmente mentirosa, porque não depende da altitude. Então essa aqui vocês já podem anular. Se ele já dá o gráfico aqui para vocês, mostrar a tabela e o gráfico mostrando a influência da altitude sobre a pressão atmosférica, a letra E já está automaticamente descartada. E não pode ser igual porque as altitudes são diferentes. Logo, temperaturas de ebulição diferentes também. Ok? Questão 7. Vamos lá então. A panela de pressão permite que os alimentos sejam cozidos em água muito mais rapidamente do que em panelas convencionais. Sua tampa possui uma borracha de vedação que não deixa o vapor escapar, a não ser através de um orifício central sobre o qual assenta um peso que controla a pressão. Quando em uso, desenvolve-se uma pressão elevada no seu interior. Para sua operação segura, é necessário observar a limpeza do orifício central e a existência de uma válvula de segurança normalmente situada na tampa. O esquema da panela de pressão e o diagrama de fase da água são apresentados abaixo. Então aqui nós temos, pessoal, funcionamento da nossa panelinha de pressão, né? Como a gente debateu em sala de aula já também, e aqui o diagrama de fase da água, mostrando mais uma vez que à medida que a temperatura ela se eleva, eu tenho um aumento na pressão atmosférica dentro da panela, tá? Lembrando que a panela de pressão, né, eu tenho uma atmosfera interna diferente da atmosfera externa. Então, a vantagem do uso da panela de pressão é a rapidez para o cozimento de alimentos, e isso se deve a questão A, pressão no seu interior, que é igual à pressão externa. Gente, se eu estou evitando que o vapor saia pela tampa, significa que eu consigo aumentar a pressão dentro da panela, de modo a passar a pressão atmosférica aqui. Então, o item A ele está errado. Letra B, temperatura de seu interior que está acima da temperatura de ebulição da água no lugar. Então, veja o seguinte, pessoal. Se eu aumento a pressão atmosférica, digamos, de 1 para 2, a temperatura de ebulição sobe de 100 para 120. Então, a gente vê, se a panela de pressão, a gente sabe que ela cozinha a uma temperatura, uma pressão atmosférica acima da pressão atmosférica fora da panela, então
o item B é o item que a gente procura, tá? Quantidade de calor adicional transferida à panela, não, ela é distribuída, não tem nada a ver com quantidade de calor, e sim com a quantidade de vapor, né, que eu produzo. Quantidade de vapor que está sendo liberado pela válvula, ela só serve para aliviar o excesso de pressão para que o artefato não exploda, tá? Então não relaciona a temperatura, a velocidade de cozimento dos alimentos. A espessura de sua parede que é maior do que a das panelas comuns. Isso é errado porque, por exemplo, panelas de ferro têm uma espessura muito maior que a panela de pressão, que o aço da panela de pressão, porém elas não admitem, não, o tempo de cozimento é bem mais longo. Então, item B é o item verdadeiro, ok? Questão 8. Se por economia baixarmos o fogo sobre uma panela de pressão, logo que se inicia a saída de vapor pela válvula, de forma simplesmente a manter a fervura, o tempo de cozimento... Vamos lá, pessoal. Vamos analisar isso daí. Letra A. Será maior porque a panela esfria? Gente, se eu estou mantendo o fogo, baixei o fogo, se eu estou mantendo a produção de vapor dentro da panela, então ela não vai esfriar. Ela vai continuar recebendo calor, uma quantidade um pouco menor, mas apenas para manter o fluxo de vapor dentro da panela, tá? Então, ela não vai esfriar. Então, será menor, pois diminui a perda de água, né? Se eu estou mantendo a fervura, então a perda de água é a mesma. Será maior, pois a pressão diminui. Pressão, pessoal, ela não só vai diminuir a partir do momento que eu liberar toda a válvula da tampa. Então, enquanto isso, não tem como diminuir a pressão. Será maior, pois a evaporação diminui. Se eu mantenho a fervura, eu mantenho a taxa evaporativa. Então, está errado. Não será alterado, pois a temperatura não varia. Então, a letra E, pessoal, é o que a gente busca. Ó, se eu estou mantendo a fervura, eu não vou alterar a temperatura de ebulição, nem a temperatura de cozimento. Então, item E é o item verdadeiro. E agora, partindo para a nossa última questão, aqui uma questãozinha envolvendo diagrama de fases, né, para a nossa substância. Então, só para a gente fazer algumas discussões, né. Lembrando aqui, pessoal, né, estado sólido, estado líquido e estado gasoso, tá? Só para a gente discutir isso aqui. A água é a substância mais abundante do planeta, sem a qual não existiria a vida como se conhece. Daí a importância do ciclo da água da natureza, em razão da formação de nuvens, chuvas, rios, lagos, mares e geleiras. O gráfico representa as mudanças de fase da água em função da pressão e da temperatura. A partir da análise desse gráfico, identifique as fases em que se encontra a água nas condições representadas pelos pontos T, X, Y e Z. Então aqui, pessoal, a gente tem, né, como já mostrei, nessa etapa, fase sólida. Aqui no meio, né, nesse intervalo da taça, fase líquida, e aqui, gasosa. Então, pessoal, o T, ele representa o ponto triplo, onde os três estados físicos coexistem simultaneamente. Para que ele aconteça, eu preciso ter uma condição de pressão, né, um vácuo, que é uma pressão menor que a pressão atmosférica, e uma temperatura levemente acima dos 0 graus. Esta linha, pessoal, ele representa a linha da fusão. Aqui, essa curva A representa a linha da ebulição, e a curva C, ela representa a linha da sublimação. Então, assim, pessoal, as respostas, né, que a gente poderia adequar para essa questão, por exemplo, X, ele não se encontra numa fase, ele se encontra num estado de transição. Então, se eu estou analisando aqui o aumento da temperatura nesse sentido, então eu tenho que X representa a fusão, que é a mudança do estado sólido para líquido, Y representa a ebulição, que é a passagem do estado líquido para o estado gasoso, e Z representa a sublimação, que pode ser tanto a passagem de gasoso para sólido quanto de sólido. Então, pessoal, eu gostaria de agradecer a todos, né, que estão acompanhando uma primeira tentativa, né, de videoaula e tal. Espero que eu tenha conseguido trazer as informações que precisam, e em caso de dúvidas, né, vocês podem estar me procurando, né, tanto por WhatsApp, né, nesse momento aí de reclusão e tal, quanto na escola para tirar dúvidas. Pessoal, muito obrigado aí pela atenção, espero que o vídeo seja proveitoso, e na medida do possível eu vou gravar novos vídeos então para a gente estar conversando, ok?